Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Olhar Analítico. Nesta oportunidade estaremos dando continuidade à nossa série intitulada Três Acusações acerca do filósofo Baruch de Spinoza. Nesta oportunidade, especificamente, trataremos da acusação Spinoza, o ateu. Abre aspas, obedeço-lhe a viver espontaneamente, com quem abre os olhos e vê. E chamo-lhe luar e sol, e flores, e árvores e montes, e amo, sem pensar nele, e penso, vendo e ouvindo, e ando com ele a toda a hora. Fecha aspas. Alberto Caeiro, o guardador de rebanhos. Entre as acusações feitas a Baruch de Spinoza, ateu talvez seja a mais previsível. Vejam, o que mais poderiam dizer no século XVII de um filósofo que escreve Deus é a natureza? Que ia ainda mais longe ao dizer que os profetas são apenas homens de viva imaginação e que os dogmas se mantêm apenas por hábito. Claro que isso não poderia ser bem recebido. A introdução do Tratado Teológico Político levanta uma bandeira de resistência para toda a filosofia. Lá, Spinoza apresenta um projeto de separar a filosofia definitivamente da religião, assim como retirar a política definitivamente da teologia. Como ele pretende fazer isso? Estudando de maneira racional e histórica as Escrituras, dissecadas etimologicamente e filologicamente, as histórias sagradas acabam por se tornar histórias antigas. Spinoza percebeu melhor do que ninguém que um Deus empoderado significa um império da ignorância. Enquanto o povo acreditar que Deus é um soberano poderoso, viverá amedrontado sob o jugo de interesses alheios como os dos monarcas e profetas. Se a busca é por um conhecimento libertador, o dever do filósofo é desconfiar de um Deus assim. Abre aspas. Estão completamente enganados os que invocam a vontade de Deus sempre que não sabem explicar uma coisa. Que maneira mais ridícula de confessar a ignorância. Spinoza, Tratado Teológico Político, tomo 6. Spinoza é ateu? Só se o Deus que estivermos falando for este ser transcendente. Cuja eminência nos joga contra a terra. Deste Deus
ele com certeza duvida. Não pode ser que Deus exista e crie coisas que não fazem parte dele. Por que um Criador onipotente teria inventado o mal e se isentaria de aperfeiçoar a existência? Não faz o menor sentido. Assim, Spinoza só pode ter sido acusado de ateu por ter sido um ferrenho crítico do Deus demasiado humano. Spinoza pensava Deus de outra maneira. Se ele existe, então é porque tudo faz parte dele. Deus é a causa da sua existência e de tudo que existe. Ele é a absoluta potência produtiva. Ele é, portanto, a natureza. Ou seja, é por ter proposto um Deus tão, mas tão diferente, que Spinoza foi considerado ateu. Foi por ter negado um Deus poderoso e proposto um Deus potente que ele foi excomungado. É por ter apostado em uma natureza imanente, onde todos estão incluídos e participam de Deus, independentemente de suas crenças, que ele foi amaldiçoado. O povo eleito não pôde suportar tamanha afronta. Por povo eleito aqui, entenda-se a comunidade judaica que Baruch de Spinoza ele fazia parte como judeu ortodoxo e de nascimento. O filósofo holandês tornou-se rapidamente um demônio aos olhos dos profetas e um subversivo aos olhos dos monarcas. Mas, de maneira nenhuma, pode-se dizer que Spinoza era, no sentido estrito do termo, ateu. Ele simplesmente propunha outra maneira de pensar o ser, mas essa maneira era tão distante da tradição que parecia o seu negativo. Aos ouvidos de um ortodoxo, dizer que Deus é aquilo que existe exatamente da maneira como é, pode muito bem soar como a afirmação da existência de Deus. Abre aspas. Infelizmente as coisas chegaram a tal ponto que os homens, fazendo abertamente profissão de não possuir qualquer ideia de Deus, e só conhecê-lo pelas coisas criadas, das quais ignoram as causas, não se sentem envergonhados de acusar os filósofos de ateísmo. Fecha aspas. Spinoza, Tratado Teológico Político, capítulo 2. Em verdade, o que preocupava Spinoza não era prover ou provar se Deus existe, pois para ele o simples existir era a maior prova. A essência de Deus é ser causa de si mesmo. Não há motivo para se estender nesse ponto. Ele é evidente. O que de fato interessa é como se vive. Há na filosofia espinosista uma denúncia das paixões tristes. As superstições e ilusões que mantêm o homem separado de sua potência são aquilo que ele abominava e o que de fato movia seu interesse e perspicácia filosófica. Na ética, ele se dedica a descobrir um caminho que leve da servidão à liberdade. Nesse sentido, ele começa por recolocar Deus em um lugar que nos favoreça. É preciso libertar Deus de sua responsabilidade e defini-lo como pura necessidade.
não age por capricho, não realiza milagres, ele existe e produz segundo sua necessidade. E essa é sua derradeira liberdade. O homem vive entre a esperança de ser beneficiado e o medo de ser castigado, pois acredita que Deus interfere no curso da existência por mera vontade. Abre aspas. Cada homem engendrou com base em sua própria inclinação diferentes maneiras de prestar culpa a Deus, para que Deus o considere mais que aos outros e governe toda a natureza em proveito de seu cego desejo e de sua incansável cobiça. Esse preconceito transformou-se assim em superstição e criou profundas raízes em suas mentes, fazendo com que cada um dedicasse o máximo de esforço para compreender e explicar as causas finais de todas as coisas. Fecha aspas. Spinoza, livro Ética, capítulo 1, apêndice. Quem acredita que Deus muda o curso de sua natureza em seu proveito, desperdiça o máximo esforço. Quem conhece o conceito de conatos sabe o quanto isso é sério. É preciso cortar este mal pela raiz. Aceitar que a natureza, a existência, a vida tem razões que nos ultrapassam em muito, mas nem por isso estamos justificados a acreditar em nossos delírios. Ao contrário, é pensando a pura necessidade que conseguiremos encontrar alguma coerência. É tentando comungar com esse Deus no qual estamos mergulhados que talvez sejamos capazes de alguma liberdade. É tomando parte daquilo de que somos parte que uma vida potente pode abrir-se para nós. Para encontrar Deus, não temos que nos afastar de nossa natureza. Não devemos renunciar à vida na terra para encontrá-lo, de braços abertos no outro mundo. Ao contrário, devemos buscar a melhor vida possível para salvá-los ainda em vida. O que justifica acusar Spinoza de ateu é a sua descrença em um Deus opressor, mas nada além disso. E nesse sentido, consideramos ateu um grande elogio. Deus natureza é um verdadeiro convite para dançar. Nietzsche dizia que não acreditava em deuses que não soubessem dançar. E nós sabemos o exímio bailarino que é o Deus de Spinoza, através da contemplação da natureza. Texto da série Três Acusações. No nosso próximo encontro estaremos dando andamento aos textos dessa série, Três Acusações, e você de antemão está convidado a participar conosco do nosso próximo episódio, quando vamos tratar da acusação acerca de Spinoza ser um materialista. No mais, um grande abraço, meu amigo e minha amiga, e até a próxima.